Boa noite, pessoal. Mais uma vez, de volta com o programa Quer Saber? Se você tem curiosidade sobre o movimento espírita ou sobre a doutrina espírita, o espaço é esse aqui. Aproveitando para pedir para que você possa já dar o seu curtir na nossa página no YouTube. E comigo aqui, o palestrante espírita, pesquisador espírita, Ronald Borges, que vai responder hoje algumas perguntas sobre o Livro dos Espíritos. Boa noite, Ronald. Boa noite, Kilian. Boa noite, pessoal. Ronald, o espírito, ele é sinônimo de inteligência? Não propriamente, Kilian. Espírito é uma entidade, uma individualidade criada por Deus, né? Somos nós. A inteligência é um dos seus atributos. Pode-se, de alguma forma ou de outra, utilizar superficialmente. Gênio, inteligência e espírito às vezes são tratados na mesma forma, mas dentro da doutrina espírita, a inteligência é um atributo do espírito. O sonâmbulo pode ver outro espírito? Perfeitamente. O sonambulismo, conforme Allan Kardec estuda no livro dos Médiuns com muita acurância, é a liberdade do espírito cujo corpo está dormindo. E a atividade desse espírito faz com que o corpo material, ou seja, ele comande esse corpo material à distância. O espírito está distante, porém ligado com o seu corpo, e ele pode comandar esse corpo, né? Então, sonambulismo é sono com ambulismo. Ambular é andar. Sonambulismo é dormir andando. A origem da palavra vem daí. Então, claro que o sonâmbulo, que não é o corpo material ali, mas é o espírito que está desligado, ele está em atuação com outros espíritos. Ele pode sim. O sonambulismo, ele tem relação com os sonhos? Com sonhos? Sim. O sonho é uma lembrança do que ocorreu, de uma vivência que ocorreu no estado de desprendimento pelo sono, né? Quando o espírito acorda é que vem o sonho. Ele vai relembrar de uma forma completa ou incompleta aquelas vivências que ele teve quando estava dormindo. Entendeu? Então, sonho é o momento acordado. O espírito que dorme, ele não está sonhando. Ele lembra depois. E o sonho é a prova de que o espírito está em atuação no mundo espiritual. O sonambulismo não é propriamente um sonho, mas pelo fato de o espírito também estar desligado e lá no mundo espiritual, tem essa correlação aí, né? Mas não é a mesma coisa, não. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e maus? Não. Allan Kardec, na pergunta 115, ele perguntou aos espíritos se os espíritos são criados dessa forma. Uns foram bons e outros maus, para existir tanta diversidade, e os espíritos superiores responderam com muita propriedade: não, todos os espíritos foram criados iguais, ou seja, simples e ignorantes. Quer dizer, sem nenhum atributo e sem nenhum conhecimento. E ao longo das sucessivas existências e reencarnações, eles vão, pelo livre-arbítrio, vão aprimorando, vão aprendendo. No processo de erro e acerto, eles vão reunindo os seus conhecimentos. Então eles vão melhorando com as suas experiências, é isso? Perfeitamente. A evolução é uma fatalidade do universo. Então eles vão sempre avançando com as suas experiências. As reencarnações são estágios indispensáveis para que os espíritos, desde os iniciantes até em nossa condição e mais um pouco, eles passem primeiramente pelos mundos materiais, onde eles vão adquirir a ciência, a inteligência e apurar a sua moral, até que não precise mais de reencarnações para continuar a sua evolução infinita. Por que os espíritos, deixando a Terra, não deixam nela todas as suas más paixões, uma vez que elas seriam inconvenientes para eles? Bem, ninguém galga a perfeição de um salto. É uma lei.
as inumeráveis reencarnações. O aperfeiçoamento é lento porque a meta não é perceptível, não tem fim, é o infinito. Então, as imperfeições, os espíritos vão deixando, ou seja, vão trocando essas imperfeições por virtudes, na medida em que eles vão deliberadamente se aplicando ao bem. São justamente as reencarnações onde eles vão subindo esses degraus. Não vão deixar na Terra que imperfeição, querida. A imperfeição está em mim, eu não tenho que deixar para ninguém. Ela está em mim, eu tenho que melhorar, em mim eu tenho que apagar essa imperfeição, as más inclinações, substituídas por virtudes pelo meu esforço, por todas as oportunidades que Deus me dá. Não tenho que deixar nada, eu tenho que melhorar ela em mim. Então, esses vícios, no caso, eles conservam ao chegar no mundo espiritual. Perfeitamente claro. Todo o nosso patrimônio, intelecto, moral, fica conosco. E nós temos que dar cabo disso do mal, cedo ou tarde. Aqueles que são rebeldes e insistem em reencarnações e reencarnações perdidas ou mal usadas, que eu acho que é o meu caso, sinceramente. Eu acho que de muita gente. Todos nós somos um pouco disso, né? Temos um pouco disso. Então, ninguém é totalmente anjo, também não somos totalmente demônios, né? Nós temos nossos bons e maus, mais inclinações. Perfeitamente. Então a gente vai vencendo isso com as oportunidades paulatinamente. Ronald, o tempo no mundo espiritual, ele é igual aqui? Contado do mesmo jeito, com dias, horas, minutos? Absolutamente não. O tempo, a própria ciência mostra hoje, depois dos famosos estudos da relatividade de Einstein, Albert Einstein, que o tempo é relativo. Então, ele é relativo até no nosso meio aqui. Veja como corria o tempo na época de você era criança, com o seu tempo hoje, você que é adulto. São concepções perfeitamente diferentes. E quando se trata do mundo espiritual, é que, Nossa Senhora, a diferença é uma coisa assim. Eu não sei porque eu estou aqui encarnado, mas pelo que a gente lê nas obras de André Luiz, por exemplo, então o tempo tem outra conotação completamente diferente. Ela é mais real, né? Vamos dizer lá. Aqui as coisas são muito limitadas, muito corridas. A gente vive sempre acuado pelas coisas, principalmente nos tempos atuais, né? E o tempo no mundo espiritual, ele cada mente gradua o seu tempo de acordo com a sua ligação com Deus, com seu grau de espiritualidade, com os seus afazeres. Não existe tempo absoluto, não. O tempo é relativo. Existe o de Deus, né? Com certeza. Mas o nosso, cada um faz o seu tempo. Então, no mundo espiritual, acho que não dá para comparar, não. Eu não posso dizer assim, mas eu sei o seguinte, que dizem os espíritos, que um século aqui na Terra é 1 hora lá no mundo espiritual, uma coisa assim, né? Então aqui demora muito, lá as coisas passam mais rápido. Acho que seja isso. Ronald, os espíritos, ele tem necessidade de luz para viver? Você fala luz material? A luz em si. A luz, né? No sentido espiritual, luz, ele tem uma relatividade que é no sentido de sabedoria, de uma claridade íntima, mental de si mesmo, né? Então a luz material, não, os espíritos não têm. Eles têm, porque essa luz material, que é uma vibração das ondas eletromagnéticas que são geradas nessas lâmpadas aí, no Sol, elas têm um teor vibratório que é na faixa visível pelo olho humano, detectável. No mundo espiritual, essa luz, ela tem... Essa luz, eu quero dizer, ela tem diversas vibrações, graus de vibração que a gente não detecta. Então, talvez os espíritos possam, essa luz, ajudá-lo. Os espíritos inferiores, eles precisam, Kida, corrigindo aqui melhor, eu entendi agora o alcance de sua pergunta. Os espíritos inferiores, eles entram num ambiente escuro, eles não veem nada.
Ele não consegue passar numa parede dessa, que para o espírito não seria nada a parede, mas ele tem que sair pela porta. Se você não abrir a porta, ele não sai. Mas os espíritos, no estado normal, eles têm a luz própria deles. Eles não precisam que o ambiente esteja claro ou escuro para se locomover. Os espíritos veem Deus? Porque assim, geralmente nos é ensinado em outras religiões de que Deus está lá no céu, cercado de anjinhos, sentado no seu trono, julgando o que é bom e o que é mal. O que é bom fica no céu, o que é mal fica vai para o inferno, né? E aí o seguinte, morri, vou ver Deus? Muito bem, você me ajudou agora. Bem, a divindade suprema, ele é imanente. Ela é imanente. Deus está em toda parte, como nós aprendemos, né? E o Senhor Supremo do Universo, ele é a causa de tudo. Ele certamente está ele vive no seu ambiente, vou dizer assim, e deve ser algo tão diverso do campo material que nós não temos nem como avaliar, porque o campo material ele é instável, a matéria é instável, muda, é mutável. Então Deus não pode ter nada de material, como Allan Kardec estuda no módulo, na introdução do Livro dos Espíritos, os atributos de Deus. Eu acho que é naquele módulo 6, tal. Então, Deus não tem forma. Nessa forma material que nós observamos, não tem. Deus não é aquele velhinho que está pintado lá, que Michelangelo pintou lá na cúpula da Capela Sistina. Não, ali era um tempo, século XVI, era uma visão católica, muito católica, né? Mas Deus não pode ter forma humana. Então, o ver Deus não é ver pela vista. O Espírito, aliás, a visão do Espírito, aproveitando aqui um gancho no que você está falando, o Espírito, ele vê por todas as partes do corpo. O Espírito no estado normal, né? Então, essa questão de ver Deus, ver quem? Ver um velhinho de barba, de óculos? Não. Isso não, Deus não é isso. Mas nós podemos ver Deus, cada criatura vê Deus na sua maneira. O Pai Supremo, ele se expõe, desde que a criatura queira vê-lo, mas não com os olhos materiais. É preciso senti-lo na medida do esforço espiritual, da sinceridade que aquele espírito, mesmo numa gradação espiritual ainda muito sofrida, que ele possa ligar-se ao Todo-Poderoso. Então ele vai ver a sua forma. Você vê, as plantas se dirigem para Deus, elas têm um fototropismo, e para elas Deus está representado, o Criador se representa no Sol, elas caminham para o Sol, é o fototropismo. Então tudo se dirige para Deus. Eu não acredito em ateus, estendendo um pouco a pergunta, porque o cara é ateu enquanto a vida está boa para ele. Quando ele está vendo o buraco embaixo, ele diz, ai meu Deus, todo mundo diz. Então Deus é uma necessidade da gente. Então o Espírito desencarna e vai ver Deus? Não na nossa condição. Mas Jesus via, não na forma dos olhos materiais, mas Jesus tinha, ele disse, eu e o Pai somos um, que até confundiu muitas doutrinas aí, né? Pensando que Jesus era Deus. Mas dizendo da identidade do Mestre com o Pai Todo-Poderoso. Ronald, tudo que é bom dura pouco e nosso programa está chegando ao fim. Aproveitando aqui para agradecer a você, né, e deixar para que você possa deixar uma mensagem aí para os nossos espectadores. Ao querido amigo Kilian, Léo, que estão aqui, e a toda a equipe de trabalho da mídia digital da UEDAC, os meus votos, minha prece sincera de sucesso, de esforço, sacrifício que eles fazem para isso, para que a mensagem espírita, a mensagem de Jesus, né? Não é nem espírita, a mensagem de Jesus possa circular nesse mundo tão sofrido e tão quase desesperado, a fim de que nós possamos todos nos preparar nesses cometimentos que a misericórdia divina tem ajustado para o nosso planeta nesses tempos. Muito obrigado a todos. Obrigado, Kevin. Eu que agradeço mais uma vez, Ronald, e dizer a você, se você quer saber algo sobre a doutrina espírita, o espaço é esse aqui. Aproveite daí o seu curtir e
Até a próxima segunda-feira.